Olá, telespectadores do Canal 20, da TV Cidade de Joinville. O nosso tema de hoje, aliás, são dois temas que nós vamos tratar com vocês hoje, de grande interesse para os joinvilenses, principalmente aqueles que têm propriedades rurais e que se trata do CAR, Cadastro Ambiental Rural. Todas as propriedades rurais no município de Joinville, em Santa Catarina e no Brasil, deverão ser cadastradas. Isso decorreu da Lei Nacional 8.235, do dia 5 de maio de 2014. Estamos completando um ano dessa lei. Pelos dados divulgados pela imprensa, menos de 15% dos proprietários rurais de Santa Catarina fizeram o CAR, Cadastro Ambiental Rural, obrigatório. Diante desse baixo índice, provavelmente será prorrogado esse prazo por mais um período de 12 meses. Mas, volto a falar, o cadastro CAR é obrigatório, todos os proprietários rurais deverão fazê-lo. Ele está disponível no portal do Ministério da Agricultura e Meio Ambiente. Ele é bastante complexo na montagem, porque é feito através de um programa virtual, através da internet. Você baixa o programa CAR, depois de baixado você tem as respectivas aberturas que deverão ser sequencialmente atendidas no preenchimento de um formulário. Então, esse CAR, para você saber como é que ele é preenchido, ele tem uma instrução normativa, Ministério de Meio Ambiente, número 06, de maio de 2014. Essa instrução, ela mostra exatamente como preencher via internet esse formulário, como baixá-lo, como preenchê-lo, as informações necessárias, documentos que você deve ter em mãos para que se faça esse cadastro. Então, essa normativa 06 de 5 de 2014, ela estabelece procedimentos para a inscrição no cadastro, o registro da tua propriedade nesse cadastro, com as informações solicitadas no cadastro que deve ser preenchido. Então, esses dados eles são armazenados pelo Sistema de Cadastro Ambiental Rural Brasileiro. O que o governo federal deseja com esse cadastro? Afinal, ninguém tem conhecimento com detalhes nos respectivos estados da federação do que é exatamente o mapa geográfico das propriedades. Os limites dessas propriedades, a topografia que essas propriedades apresentam, a cobertura vegetal das propriedades, as áreas de preservação permanente, aonde se localiza a reserva natural da propriedade. São dados importantes. Técnicos que fizeram curso CAR têm condições de preencher esse formulário e enviá-lo sem erros para o Ministério do Meio Ambiente. No estado de Santa Catarina, o programa pode ser baixado através da SDS, da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável. Tem lá um endereço eletrônico que você pode baixar o CAR. Você também
baixando o CAR via nacional, ele vai orientar em que estado você quer fazer o respectivo cadastro. Então você clica em cima do ícone estado e aí aparece os encaminhamentos e as portas de entrada para que o teu programa CAR seja baixado no teu computador. Voltando à objetividade, da necessidade de se cadastrar. O governo quer saber, para poder planejar melhor as atividades rurais, agrícolas, pecuárias, de pesca, de silviculturais. O governo brasileiro não tem essa informação correta. São tudo estimativas. São estimativas feitas por rastreamento satélite, com fotos satélite. Mas ele não sabe aonde é que se encontram as propriedades, os limites dessas propriedades. E isso o CAR vai começar a implantar aos poucos. Os primeiros cadastros não serão perfeitos, mas o próprio CAR depois começa a dialogar com o proprietário rural através da internet e vai ajustando a propriedade, o formato da propriedade, os pontos geográficos da propriedade, com as respectivas coordenadas geográficas, graus, minutos, segundos. Então, toda a propriedade fica amarrada dentro dessas coordenadas geográficas. E assim, tem o Ministério do Meio Ambiente a oportunidade de começar a juntar esse grande quebra-cabeça, que é o território nacional, o território brasileiro, juntando as pedrinhas uma às outras e fazendo, então, um mosaico, preenchendo esse mosaico de milhões de propriedades, pequenas, grandes e médias, e assim tomando conhecimento desta somatória das áreas de preservação permanente, onde elas se localizam, quais são as propriedades que têm área de preservação permanente, quais são as propriedades que têm reserva natural, quais são as propriedades que fazem uso do solo, quais são as propriedades que têm mananciais preservados, lagoas, açudes, estradas, construções, silos, etc, etc, etc. Então, é de suma importância que nós, brasileiros, proprietários rurais, declaremos com exatidão o que é a nossa propriedade rural. Se ela tem atributos ambientais corretos, se ela é uma propriedade devastada, ou se ela é uma propriedade bem organizada, funcionando dentro da sustentabilidade. É um tema, então, que em Joinville tem um endereço para as pessoas que têm interesse em mais informações, através do telefone 3436-3058. E a entidade que está oferecendo essas informações e está procedendo esse cadastramento rural é a UNEAGRO, é uma cooperativa catarinense de prestação de serviços, formada por engenheiros agrônomos e todos os profissionais ligados à questão ambiental, ou seja, florestais, sanitaristas, biólogos, geógrafos, etc. Então está aí o recado, está aí, você pode ver no rodapé aí do programa como acessar mais informações e de que forma você poderá contratar com a UNEAGRO essa formatação, esse cadastro ambiental rural. Vocês ficaram bem informados, vai provavelmente ter uma prorrogação, mas isso não quer dizer que você vai deixar para daqui 10, 12 meses a fazer o teu cadastro. Porque tem muita gente que vai procurar o órgão, vai procurar os endereços de cadastro, de registro, e aí, para que se tenha tranquilidade de oferecer as informações, você tem que fazer isso com o tempo. Os documentos necessários para elaborar um cadastro ambiental rural são a escritura, o registro de imóveis, o número da matrícula, a planta geograficamente desenhada,
com a locação das áreas de preservação permanente, com a reserva natural, com as áreas de uso, sustentabilidade, rios, córregos e assim por diante. Tudo com as coordenadas geográficas feitas por georreferenciamento. Então, é um profissional que tem que, no teu terreno, locar esses pontos na tua propriedade para que você possa, então, cumprir à risca a informação desse cara. Eu vou assim, então, terminando essa primeira parte do Ecologia em Ação, pedindo que vocês aguardem um instantinho aí que nós já voltamos. Retornando ao programa Ecologia em Ação, nós falávamos no primeiro bloco sobre o cadastro ambiental rural. É um documento, é um cadastro, é um registro federal no Ministério de Meio Ambiente e que, de posse da certificação do cadastro feito, é um documento que os bancos vão exigir nos financiamentos rurais, agrícolas, pecuários e de pesca e silvicultura. E, no caso de uma venda, de uma verbação, precisará também mostrar o certificado de CAR. No caso da compra de imóvel, da venda de imóveis, será exigido pelo registro de imóveis o certificado CAR no Ministério do Meio Ambiente. Enfim, uma série de exigências serão feitas para os imóveis e que, em caso de você não ter esse cadastramento, esse registro, você vai ter aborrecimentos. Vamos agora a um outro assunto. Vamos falar em outorga. Vocês certamente já ouviram falar em outorga. A outorga é para o uso da água, dos recursos hídricos, e a outorga também servirá e serve para o lançamento de despejos dentro de um corpo de água. Essa outorga significa dizer ao agente estadual dos recursos hídricos, que é a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável de Santa Catarina. É uma secretaria que trata de recursos hídricos, que trata da questão do gerenciamento dos recursos hídricos, do plano de gestão das águas nas bacias, orienta os comitês de bacias hidrográficas. Enfim, é uma secretaria muito importante. Creio até mais importante que a própria Fátima, que é o órgão estadual do meio ambiente, de licenciamento ambiental. Então, essa outorga, essa palavra diz o seguinte: eu quero proceder à outorga no Rio Cubatão. A minha empresa, com 2.000 empregados, usa a água do Rio Cubatão, o Rio do Braço, e eu quero, através da outorga, garantir o fornecimento desse recurso hídrico para o meu processo industrial. Então eu vou dizer para a minha empresa, que está com 2.000 empregados, eu preciso de 30 litros por segundo da água do Rio Cubatão, ou do Rio do Braço, ou do Rio Quiriri, ou do Rio Piraí. Se eu não fizer a outorga e a água faltar, porque outros outorgaram o rio e completaram o máximo possível que o rio, na sua vazão média, pode oferecer aos consumidores de água, eu estou por fora. No estado do Paraná, o sistema de outorga já completa 20 anos de sucesso. Eu acompanhei um caso na região de Ponta Grossa, de um grande frigorífico que tem lá. A minha empresa foi contratada para fazer um estudo de 2 bacias hidrográficas, porque eles estavam querendo ampliar o frigorífico, dobrar a produção, dobrar o consumo de água, e não tinham a certeza de que naquele
rio, naquele corpo d'água que eles iam fazer a tomada e o lançamento do efluente, se havia espaço através das outorgas que já foram concedidas. Então, o levantamento, que levou meses para fazer, das duas bacias, concluiu que, depois de analisado pelo governo do estado do Paraná, que faz o estudo das outorgas, de que a empresa não poderia fazer ampliação, porque não havia disponibilidade de coleta de água do córrego, porque já estava toda ela outorgada, e também não havia outorga para despejo. Então, o índice de poluição permitido para aquele corpo d'água, que tem uma classificação 1, 2, 3 e 4, 1 é a água potável, 2 é água mais ou menos, 3 é água contaminada e 4 é água imprestável. No Paraná, ninguém mais brinca em serviço em relação à água. Imaginem vocês no estado de São Paulo como é que anda essa loucura atrás da água. Então, em Santa Catarina, foi dado o sinal vermelho, acendeu a luz vermelha, através do caso de São Paulo, que está 2 anos com falta de água, eles estão consumindo mais água do que a natureza tem condições de repor nos açudes. Dificilmente aqueles açudes lá na cidade de São Paulo vão encher, porque o consumo é maior. Tem muito mais gente consumindo água do que a natureza possa oferecer para suprir essa água da cidade de São Paulo. Ela explodiu, ela não tem mais condições de abastecer todo mundo com água. Vai faltar água, tome, sempre. Aí, essa campanha toda da economia. Então, essa outorga começa a ser delineada em Santa Catarina através de uma lei estadual 9.748, de 30 de 11 de 1994. Você veja só quantos anos já tem essa lei. E através do decreto 4778, de 11 de 10 de 2006, foi regulamentada a outorga de captação e lançamento nos corpos hídricos. Mas o Estado nunca tomou iniciativa de desenvolver o processo por questões as mais diversas, mas agora, como a luz vermelha acendeu e o Ministério de Meio Ambiente chamou atenção e as notícias de São Paulo desesperaram todo mundo, a outorga começa a funcionar no estado de Santa Catarina. Então, observando o Plano Estadual de Recursos Hídricos e os planos de bacias hidrográficas, dependerão de outorga. Então, quando você vai construir um grande prédio, quando você vai construir um shopping, quando você vai implantar uma indústria que consome muita água, como tecelagem, como frigoríficos, como, enfim, os grandes consumidores de água, o licenciamento ambiental é feito vinculado à outorga liberado pela SDS. Se você não tiver espaço para lançar o teu resíduo tratado na tua indústria ou no teu prédio, todos os prédios doravante terão que ter estações de tratamento própria, não pode mais lançar o esgoto sanitário direto na rede, porque as nossas estações de tratamento dos efluentes sanitários não foram programadas e construídas para a quantidade de efluente sanitário bruto que está chegando na rede. Então, os órgãos ambientais e os municípios, como o de Joinville, passam a exigir no licenciamento a instalação de uma estação de tratamento de efluentes, uma ET. Então, o prédio vai lançar o efluente da descarga, dos banheiros, dos sanitários, dos mictórios, dos lavadores, passa pela ETE e a ETE libera o efluente controlado por laboratório para a rede pública, para a rede de captação desses resíduos tratados. Então, a mesma coisa é para as indústrias, a mesma coisa é para outras atividades, inclusive logo vai chegar também na zona rural para os produtores rurais, que são os grandes consumidores de água.
o agricultor hoje é considerado um grande consumidor de água. Imagina, na nossa região, os consumidores, os maiores consumidores são os rizicultores. O plantio do arroz é feito dentro de tanques enormes de água. Essa água de onde que vem? Vem dos morros, das montanhas. Vem limpinha, cristalina. Entra na quadra e ele é bombardeada com produtos químicos. A própria semente do arroz já vem envenenada, com produtos altamente tóxicos, como o caso do mercúrio. Depois vem os herbicidas, para controlar as ervas. Depois vem os inseticidas, para controlar os insetos que comem as raízes e são os sugadores. Enfim, é um bombardeamento químico em cima desta água que veio purinha, potável. Entra na quadra e é totalmente contaminada por esses inseticidas, herbicidas e biocidas. E ela sai para onde? Ela não sai tratada. Ela sai contaminada, extremamente poluída, venenosa e vai para dentro dos rios. Entrando no rio Itapucu, entrando nos outros rios, muitas estações de tratamento de água captam essa água contaminada com agrotóxicos e passam a tratá-la. Só que muitas estações de tratamento de água não têm nos seus filtros o carvão ativado para eliminar, para separar o agrotóxico da água. É um complicador. Então, essa outorga da água é uma outra importante tarefa de todos nós. Para você abrir um poço de alta profundidade, de 1.000, 1.200 metros, para pegar um aquífero, você tem que ter a outorga e o licenciamento ambiental para fazer essa perfuração. Residências que fizerem perfuração de poços não precisam fazer a outorga. Ou pequenas propriedades rurais que precisam fazer perfuração de poços também não precisam da outorga. Mas grandes investimentos, grandes empreendimentos necessitam sim desta outorga. De captação das águas superficiais, captação das águas de profundidade e também as hidrelétricas também tem que fazer a outorga. A mineração dentro dos rios também necessita da outorga por causa da intensa poluição do revolvimento que fazem essas dragas, esses chupões dentro dos rios para sugar a areia e liberar para o rio a água poluída. Então, são coisas novas que os catarinenses agora vão começar a se envolver. O Brasil que está começando a ser passado a limpo, depois de tanto vasculhar na lama, nós estamos vendo que é possível a gente eliminar mais essa corrupção. Vai sobrar muito dinheiro e nesse dinheiro vai ser aplicado em benefício do povo brasileiro. O programa também informa de que na questão da outorga, a cooperativa Uniagro também está à disposição de todos aqueles que desejarem informações a respeito de outorga e processos de licenciamento de outorga. É no mesmo telefone, 3436-3058. É isso aí. Agradeço pela atenção de todos vocês e me coloco à disposição no telefone também da emissora e no meu telefone particular que aparece aí embaixo. Até o próximo programa Ecologia em Ação.